Corpo glorificado. Olá, sou Francis Valadi. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 142. A frequência da dor. A dor é uma das linguagens mais antigas do corpo. Não é inimiga, nem punição, nem sentença, mas um código de alarme vibracional. Ela fala quando o campo se desorganiza, quando o fluxo da consciência é interrompido por densidades emocionais, crenças ou frequências que não pertencem mais à harmonia do ser. Toda dor é um pedido de reconexão. Os antigos sabiam disso. Não tratavam a dor como inimiga a ser silenciada, mas como mensageira a ser compreendida. Em muitas tradições, o sofrimento era interpretado como portal, como passagem do corpo denso ao corpo desperto. E hoje, com os avanços da neurociência e da biofotônica, começamos a perceber que essa sabedoria antiga tinha fundamento real. A dor é energia comprimida, informação que o sistema nervoso traduz como sinal de atenção. Quando o corpo sofre, ele grita por coerência. Na superfície, parece apenas uma reação elétrica, um impulso percorrendo os nervos até o cérebro. Mas em profundidade, a dor é uma alteração de frequência no campo celular. É o resultado de uma queda na harmonia vibracional entre as moléculas de luz que sustentam a forma. Cada célula, como um pequeno sol, emite fotões. Quando essa emissão se torna caótica, o corpo interpreta como desequilíbrio, e é aí que nasce o que chamamos de dor. Não há dor sem consciência, e não há consciência que não dialogue com a dor. É ela que desperta o olhar interno, que obriga o ser humano a parar, respirar e ouvir o que está realmente acontecendo. No fundo, o corpo não quer castigar, quer orientar. Ele é um mestre silencioso, e a dor é o seu toque mais firme. Sem ela, muitos caminhos se perderiam antes de florescer. A ciência moderna tenta apagar o sintoma, mas raramente compreende a mensagem. Remédios e anestésicos suprimem a vibração, desligam o alarme, mas o campo continua desalinhado. O que deveria ser compreendido como pedido de reconexão torna-se um ciclo de fuga. E quanto mais fugimos, mais a dor precisa aumentar sua frequência para ser ouvida. Ela sobe o tom, aumenta a intensidade, até que o ser finalmente se volte para dentro. Todo o processo de transmutação passa pela dor, porque é ela quem separa o velho do novo. A lagarta sente dor ao romper o casulo, mas esse desconforto é o próprio nascimento da asa. A dor não é o fim, é o limiar da metamorfose. No corpo glorificado, a dor deixa de ser sofrimento e torna-se sensibilidade ampliada. O ser começa a sentir mais, não para padecer, mas para compreender o campo com profundidade vibracional. Quando compreendemos que a dor é um eco da desconexão, o sofrimento perde o sentido. A mente se aquieta, o corpo reorganiza o pulso e a frequência retorna à harmonia. Nesse ponto, a dor deixa de existir como punição e se transforma em instrumento de clareza. Ela se dissolve no instante em que cumpre sua missão, porque a dor não é o oposto da luz, é o caminho por onde a luz aprende a voltar. A partir deste episódio, entraremos nas camadas mais profundas da biologia vibracional, onde o corpo e a alma aprendem a conversar sem resistência. Falaremos de energia, emoção, memória e reprogramação celular. Entenderemos que não há dor física que não nasça antes no campo sutil, e que o verdadeiro alívio não é apagar o sinal, mas realinhar a melodia do ser. A dor é frequência, e a frequência pode ser reescrita. Este é o início dessa decodificação. Capítulo 1. O fundamento invisível da dor. A dor nasce antes de se tornar sensação. Ela surge como uma fricção sutil no campo,
uma perda momentânea de coerência entre o corpo físico e o corpo energético. Antes de qualquer sinal elétrico percorrer os nervos, já existe uma dissonância vibracional. A célula sente primeiro, o cérebro interpreta depois. É um movimento de dentro para fora, não o contrário. O campo humano é feito de camadas que se entrelaçam como fios de luz. Quando essas linhas perdem alinhamento, o fluxo energético sofre resistência, como um rio bloqueado por pedras. Essa resistência cria calor, tensão e, finalmente, dor. Não é punição. É o resultado natural da perda de harmonia. A dor é a lembrança do corpo de que algo se afastou da sua verdade original. Cada emoção, cada pensamento, cada trauma deixa uma marca no campo. Essas marcas alteram a condução de energia pelos meridianos e pelas estruturas sutis que permeiam os tecidos. Com o tempo, se a emoção não é compreendida, ela cristaliza-se, e essa cristalização bloqueia o movimento natural da energia vital. A dor então surge como o último recurso do sistema para que a consciência perceba o bloqueio. É o grito vibracional do corpo pedindo liberação. A física quântica já reconhece que toda partícula é também uma onda e que a coerência das ondas define a estabilidade da matéria. Quando o campo emocional humano entra em desalinhamento, as ondas que estruturam o corpo tornam-se incoerentes. Essa incoerência se manifesta como inflamação, tensão muscular ou distúrbios mais profundos. Cada dor física é o espelho de uma desarmonia frequencial. Cada sintoma é uma frase que o campo tenta pronunciar. Na tradição de certas escolas antigas, a dor era considerada um mestre interior. Os monges observavam que resistir à dor apenas ampliava o sofrimento, enquanto compreender, ela dissolvia sua força. A dor não se alimenta da presença consciente, mas da fuga. Quando olhamos diretamente para ela, sem medo, o padrão vibracional começa a se reorganizar. É como se a luz da atenção limpasse o ruído do campo. O corpo glorificado não elimina a dor reprimindo-a, mas transmutando-a em percepção. No estado de coerência, a mesma energia que antes provocava desconforto se converte em sensibilidade pura. A vibração retorna à harmonia e o ser sente a totalidade sem sofrer. A dor é a forma densa da consciência tentando expandir-se. Quando o humano compreende essa dinâmica, transforma cada sofrimento em aprendizado de campo. A biofotônica mostra que células saudáveis emitem luz coerente, enquanto células sob estresse produzem emissões caóticas. Esse caos luminoso é a tradução física da dor vibracional. Quando a mente e a respiração se harmonizam, o campo volta a pulsar em ordem e a emissão fotônica retorna à coerência. Assim, aliviar a dor é mais do que curar o corpo, é restaurar a sinfonia de luz que o sustenta. Por isso, a dor não deve ser temida, mas ouvida. Ela é o toque do campo chamando a consciência. É o lembrete de que a vida quer fluir e que cada célula deseja apenas reconexão. O humano que aprende a escutar a dor sem resistência começa a transformar sofrimento em sabedoria. E quando essa escuta se torna constante, o corpo inteiro entra em outra frequência, mais clara, mais leve, mais verdadeira. A dor é o alarme do campo, mas também o convite ao despertar. A diferença está na escuta. Quem resiste, sofre. Quem ouve, desperta. E nesse simples ato de ouvir profundamente, a matéria volta a ser luz e o corpo volta a cantar. Capítulo 2. O código luminoso do sofrimento. Toda dor é uma forma de linguagem. Ela fala em frequências que a mente racional não entende, mas que o campo energético reconhece instantaneamente. É um idioma de luz interrompida, de partículas tentando reorganizar-se num padrão de harmonia. Quando o corpo sente dor, o que está realmente acontecendo
É uma desordem no código luminoso que sustenta as células. A luz que as mantinha em coerência começa a oscilar, a pulsar de modo irregular, e o corpo traduz essa irregularidade como sofrimento. A biofotônica tem mostrado que as células comunicam-se por fótons, enviando e recebendo sinais de luz com precisão quântica. Esses sinais formam uma rede de comunicação mais rápida do que qualquer impulso nervoso. Quando emoções densas atravessam o campo, essa rede é perturbada e as mensagens entre as células tornam-se confusas. A dor é a tradução fisiológica dessa confusão. Ela é o eco de uma comunicação interrompida entre os átomos de luz que formam o corpo humano. O sofrimento, portanto, não é apenas uma resposta nervosa, mas uma alteração no diálogo entre o corpo físico e o corpo sutil. A cada emoção reprimida, a cada pensamento de autonegação, o campo perde um pouco de coerência. E essa perda cria distorções vibracionais que o corpo tenta corrigir. Mas quando a consciência não participa do processo, o corpo tenta compensar sozinho e a dor aumenta porque está sem o auxílio da mente desperta, que deveria guiá-lo. A cura começa quando a mente se alinha novamente à sabedoria do corpo. O sofrimento humano tornou-se crônico porque o homem moderno perdeu a escuta do campo. Ele tenta apagar a dor como se ela fosse um erro, quando na verdade ela é um aviso de realinhamento. A medicina convencional ainda opera sobre a lógica de supressão e não de integração. Mas o corpo glorificado nasce justamente do contrário, da integração consciente de todas as frequências, inclusive as que doem. Porque só quando o ser aceita olhar para a dor sem medo, o código de luz se reorganiza espontaneamente. No instante em que alguém para e respira dentro da dor, o campo muda. A respiração é o tradutor vibracional que reabre o canal de comunicação entre célula e consciência. Cada inspiração traz oxigênio, ferro e elétrons, e com eles uma nova carga de luz. Essa luz penetra o bloqueio e pouco a pouco dissolve a sombra vibracional que mantinha o desconforto. Não é milagre, é ciência da coerência. O corpo responde à atenção como o cristal responde à frequência sonora, reorganizando suas moléculas em simetria. A dor é um lembrete de que o ser se afastou do eixo da verdade interior. Mas ela não vem para punir, vem para orientar. É o compasso que indica onde o campo precisa ser afinado. E assim como um músico corrige o instrumento pela audição, o ser desperto corrige o corpo pela escuta interior. Quanto mais sutil é a escuta, menor é a dor, porque a correção é feita ainda no plano vibracional, antes de se tornar física. Com o tempo, o humano começa a perceber que a dor não é constante, mas rítmica. Ela pulsa como uma onda, e dentro de cada onda há informação. Se o ser se aquieta o suficiente, pode sentir o que a dor está dizendo. Às vezes ela fala de medo, outras de resistência, outras apenas de excesso de energia mal distribuída. Quando a mensagem é ouvida, a frequência volta a se estabilizar e a dor desaparece sem esforço. O corpo não precisa ser curado, precisa ser compreendido. A dor é o campo dizendo: volta para o centro. E o sofrimento é apenas o atraso dessa volta. Por isso, quanto mais cedo o ser aprende a decodificar o código luminoso do sofrimento, mais rapidamente ele retorna à coerência. Nesse ponto, o corpo começa a vibrar em uma frequência de leveza. O sofrimento deixa de ser sinal de queda e torna-se indicador de caminho. A dor vira bússola, e quando o ser aprende a segui-la com amor, descobre que ela sempre apontava para a luz. Capítulo 3. A origem vibracional da dor humana. Para compreender a dor, é preciso entender o nascimento do desequilíbrio. Nada no universo existe fora de uma frequência, e cada frequência busca coerência
com o todo. Quando uma parte se desconecta do ritmo universal, sente a fricção dessa separação. A dor é a tradução sensorial dessa fricção. É a experiência da alma percebendo o afastamento do campo. Desde os primeiros instantes de vida, o ser humano é banhado por campos emocionais que moldam seu sistema nervoso. A forma como é tocado, ouvido e acolhido define a maneira como suas células aprendem a reagir ao mundo. Se o ambiente é amoroso e coerente, o corpo cresce em harmonia. Mas se o ambiente é hostil, ansioso ou indiferente, a frequência interna adapta-se à tensão, criando microdesalinhamentos que com o tempo se tornam dor. Essas pequenas dissonâncias vibracionais permanecem no corpo como memórias. São como ecos antigos, vibrações congeladas que esperam o momento de serem escutadas. A neurociência já reconhece que experiências emocionais negativas podem alterar a expressão genética. Traumas não resolvidos produzem cascatas de hormonas e neurotransmissores que reconfiguram a forma como as células comunicam. A dor crônica é muitas vezes o resultado dessa comunicação distorcida entre mente e corpo. Mas antes do trauma químico, há sempre um trauma vibracional. O campo sente primeiro e a biologia apenas espelha o que o campo registrou. Por isso, curar a dor exige mais do que tratar o corpo, exige realinhar a frequência da memória. A dor é um lembrete de que algo dentro de nós quer ser reintegrado. Ela não é um inimigo externo, mas uma parte do próprio ser tentando voltar à luz. A alma usa a dor como bússola, e quanto mais o ser tenta fugir, mais forte ela se manifesta. Não porque queira punir, mas porque a verdade não desiste de ser ouvida. A dor é o eco da verdade pedindo passagem. No campo energético humano, a dor aparece como regiões de densidade, áreas onde o fluxo de energia se torna lento e opaco. Essas zonas são criadas por pensamentos repetitivos, emoções não expressas e padrões de culpa ou medo. Cada emoção reprimida se transforma em carga vibracional, e quando a soma dessas cargas ultrapassa a capacidade de ressonância do corpo, surge o sintoma físico. Por isso, o sofrimento prolongado é sempre um convite para libertar energia estagnada. O corpo está pedindo para respirar, para mover, para sentir novamente. Ao observar com serenidade a própria dor, o ser descobre que ela tem camadas. Na superfície, há o desconforto físico, mas nas camadas mais sutis, há mensagens sobre o modo de viver. A dor nos ombros fala do peso que o ser carrega. A dor no peito fala de amor reprimido. A dor nas pernas fala do medo de seguir. Cada parte do corpo revela um aspecto da alma pedindo cura. E quando essa escuta se torna consciente, a dor começa a perder densidade. No corpo glorificado, a dor é reconhecida como informação pura. Ela deixa de ser resistência e torna-se ajuste. O corpo responde de modo mais rápido, porque já não há medo. A vibração do medo é o que amplifica a dor. Quando a confiança substitui o medo, o sinal se transforma em orientação. A frequência se eleva e a dor dissolve-se como névoa ao sol. Por isso, compreender a origem vibracional da dor é o primeiro passo para transcender LE. Não é uma luta contra o corpo, mas uma reconciliação com ele. A dor quer diálogo, não combate. E nesse diálogo, o ser aprende que toda dor é uma tentativa de lembrança. Lembrança do que fomos antes da densidade. Lembrança da luz que ainda pulsa em cada célula. Lembrança de que a vida nunca nos abandona. Apenas nos chama de volta ao campo. Capítulo 4. A estrutura do real e o campo da dor. A dor não é apenas um fenômeno biológico. Ela é uma resposta do campo integral que sustenta a matéria. Cada átomo vibra dentro de uma rede de forças sutis
que mantém a estrutura do corpo coesa. Quando essa rede é distorcida, a coerência se quebra e a energia se condensa em forma de tensão. A dor é essa condensação percebida pela consciência. É o campo tentando corrigir um desequilíbrio entre vibração e forma. O universo é uma teia de ressonâncias. Tudo que existe, desde o elétron até a galáxia, está ligado por harmonia vibracional. A coerência é o que permite que as coisas permaneçam unidas. Quando a mente humana gera pensamentos desalinhados, cria ondas desarmônicas que repercutem nessa teia. Essas ondas interferem nas frequências sutis que regulam o corpo, gerando pequenas fraturas no tecido energético. Essas fraturas, quando não são curadas, tornam-se focos de dor. A dor, portanto, é a percepção física de uma incoerência energética. Não é castigo, é feedback. O campo devolve ao corpo a vibração que ele mesmo emitiu para que a consciência perceba o que precisa ser reajustado. Assim como um instrumento desafinado produz ruído, o corpo desalinhado produz desconforto. A diferença é que o instrumento precisa do músico para afinar-se, enquanto o corpo precisa da presença consciente do ser. Sem essa presença, o ruído cresce e se transforma em sofrimento. Na física moderna, sabe-se que a observação altera o estado do observado. Da mesma forma, a observação consciente da dor altera a sua frequência. Quando olhamos para a dor sem medo, com a mente calma e o coração aberto, emitimos uma onda de coerência que reorganiza o campo. A energia antes bloqueada começa a fluir e o sistema encontra um novo equilíbrio. Essa é a base vibracional da autocura. O observador não apenas percebe a dor, ele a transforma com sua presença. O corpo humano é um fractal do universo. Cada célula é um microcosmo, onde as leis do campo se repetem em escala reduzida. A dor é a forma pela qual esse microcosmo comunica ao macrocosmo que algo precisa ser realinhado. Quando o ser ignora esse chamado, o campo intensifica o sinal. Mas quando o acolhe, o campo harmoniza-se novamente. O que chamamos de cura é apenas o retorno do corpo à frequência original do universo. O sofrimento aparece quando a mente se identifica com o sintoma. Em vez de perceber a dor como informação, o humano a interpreta como ameaça. Esse medo gera resistência e a resistência bloqueia o fluxo. O campo então precisa aumentar a intensidade da vibração para ser ouvido e a dor se expande. Quando finalmente a mente se rende, o fluxo retorna e a energia volta a circular livremente. A dor cessa porque cumpriu seu papel de mensageira. A estrutura do real é uma dança entre expansão e contração. Toda dor é um ponto de contração que pede expansão. É o lugar onde o amor precisa entrar. Quando o amor se faz presente, o campo se reorganiza, a coerência volta e o corpo se lembra de como vibrar em luz. A ciência ainda chama isso de remissão espontânea, mas na verdade é realinhamento de campo. O corpo sabe curar-se quando a mente o permite. Assim, compreender a dor é compreender o próprio universo. O campo não erra, apenas mostra o que ainda não está em harmonia. A dor é a pedagogia do todo, ensinando o ser a ouvir. E cada vez que o ser ouve sem resistência, a estrutura do real se revela um pouco mais clara, um pouco mais viva, um pouco mais luminosa. A dor é o ponto onde o humano toca o mistério, e o mistério responde com amor. Capítulo 5. A ética da dor e a consciência do sentir. A dor desperta a ética mais profunda que existe, a ética da escuta. Ela ensina que toda ação vibracional tem consequência e que cada pensamento
ou emoção que emitimos reverbera no corpo que nos sustenta. Não há dor isolada, toda dor é coletiva, pois o campo humano é uma rede viva que compartilha frequências. Quando alguém sofre, o campo inteiro sente. Por isso, compreender a própria dor é também um ato de responsabilidade com o todo. O corpo glorificado nasce quando a consciência aprende a sentir sem julgar. A dor existe porque o ser tenta controlar o fluxo da vida, mas o fluxo não pode ser possuído, apenas seguido. O sofrimento é a tentativa do ego de comandar o que deveria ser escutado. O corpo, em sua sabedoria silenciosa, responde mostrando atenção. A dor é a linguagem da ética cósmica, lembrando o humano de que tudo que resiste à verdade se contrai. Na medicina energética, disse que a dor é a energia do amor comprimida. Cada vez que negamos um sentimento, o amor que sustentava aquela emoção é forçado a se esconder. Essa compressão gera calor, densidade e inflamação. Quando o ser volta a acolher o sentimento negado, a energia reprimida retorna ao fluxo e a dor se dissolve. A cura começa quando o amor é restituído ao seu movimento natural. Não é um processo moral, é físico, vibracional e real. A dor também ensina a humildade. Ela coloca o humano de joelhos diante do mistério do corpo e do poder da vida. Por mais que a mente tente explicar, a experiência da dor sempre escapa à linguagem. Ela nos lembra de que o conhecimento sem presença é vazio e que a sabedoria nasce do sentir. A ética da dor é a ética do sentir consciente, aquela que nos devolve ao ponto de união entre razão e alma. Quando o ser sente com atenção plena, o campo se reorganiza. O simples ato de respirar conscientemente no ponto da dor cria ondas de coerência que restauram o fluxo energético. A respiração é o gesto ético do corpo para consigo mesmo, um pacto silencioso entre matéria e espírito. Em cada inspiração, a luz entra, e em cada expiração, a densidade sai. A dor não é um inimigo a ser vencido, mas uma lição a ser respirada. A consciência do sentir transforma a dor em sabedoria. O ser que acolhe sua dor sem drama descobre o poder da serenidade. A dor é fogo e o sofrimento é o medo desse fogo. Mas aquele que permite que o fogo o atravesse sem resistência descobre que ele não queima, purifica. O fogo da dor é o mesmo fogo da criação. E no corpo glorificado, ele se transforma em luz estável, em vibração pura, em consciência expandida. A ética da dor está em não fugir dela, nem fixar-se nela. Está em aprender o equilíbrio entre o acolhimento e a liberação. Sentir é necessário, mas prender-se ao sentir é repetição. Quando o ser entende a mensagem da dor, deve libertá-la, deixar que o campo leve o que já cumpriu seu papel. Assim, a experiência torna-se sabedoria e a sabedoria se converte em frequência. A consciência madura não busca uma vida sem dor, mas uma vida em que a dor não se converta em sofrimento. Ela compreende que a dor é um sinal de ajuste e que o sofrimento é apenas o prolongamento do medo. Quando não há mais medo, a dor cumpre sua função e se dissolve no instante. A ética da dor é a ética da coragem de sentir plenamente, de deixar que a vida fale através de cada célula, até que tudo o que reste seja luz em movimento. Amados, uma breve pausa no campo. O holograma histórico é mais do que um canal. É uma missão viva, construída para elevar a consciência e restaurar a memória da humanidade. Cada episódio exige tempo, pesquisa, energia e amor. E cada gesto de apoio mantém acesa esta chama. Agora, os livros oficiais do holograma histórico já estão disponíveis na Amazon. São portais de conhecimento, escritos com o mesmo verbo e a mesma vibração que tu sentes aqui. Cada página foi criada para expandir o teu entendimento e a tua frequência. E em breve,
Todos os conteúdos dos episódios também serão lançados em novos e-books editados por séries, organizados para facilitar o estudo e o mergulho profundo em cada revelação. Adquirir esses livros é mais do que apoiar, é fazer parte da reconstrução da verdade, é estender o campo, é ajudar a levar luz a mais consciências pelo mundo. Se quiseres contribuir de forma direta, as formas de apoio PayPal e Pix estão no descritivo deste vídeo, assim como o link para os livros na Amazon. Ou basta pesquisar o nome Francis Valade na própria Amazon. Cada apoio, cada leitura, cada partilha, tudo ajuda o campo a pulsar, porque este trabalho não é meu, é nosso. E juntos, amados, estamos a relembrar o que fomos e o que ainda podemos ser. Gratidão profunda por fazer parte desta missão. Agora, voltamos à revelação, porque o campo ainda pulsa. Capítulo 6. O corpo como espelho da consciência. A dor é o reflexo exato do estado interno do ser. Tudo o que acontece no corpo físico é o resultado de uma vibração mais profunda que o antecede. A carne é o espelho da consciência e o sofrimento é a imagem distorcida dessa luz quando ela se afasta do eixo da verdade. Assim, compreender a dor é compreender a si mesmo. Não existe dor que não revele uma lição oculta sobre quem somos, o que sentimos e o que ainda precisamos realinhar. O corpo humano é um instrumento de tradução. Ele traduz em forma as frequências que atravessam o campo, seja de alegria, seja de medo. Quando uma frequência de amor percorre o corpo, há leveza, fluidez e regeneração. Quando uma frequência de medo se instala, há contração, bloqueio e dor. Esses movimentos não são castigos, são respostas exatas do campo às vibrações emitidas pela consciência. A dor é a nota dissonante da sinfonia interior pedindo afinação. Muitos acreditam que o sofrimento é um sinal de fragilidade, mas na verdade é o contrário. Somente quem sente profundamente é capaz de perceber o que precisa ser curado. O corpo glorificado não é aquele que nunca sente dor. É aquele que sente tudo, mas não se identifica com o sofrimento. A consciência elevada observa a dor como uma forma passageira de comunicação. Ela escuta, agradece a mensagem e permite que a energia retorne ao fluxo. A mente humana, quando desconectada do campo, tende a acumular tensões. Cada pensamento repetido cria microcontraturas nos tecidos sutis. Essas microcontraturas tornam-se padrões de defesa, moldando músculos, posturas e até expressões faciais. O corpo passa então a falar o idioma das emoções congeladas. O rosto cansado reflete o excesso de controle. Os ombros curvados refletem o peso do passado. O estômago tenso reflete a ansiedade do futuro. Em cada parte há uma história vibracional que o corpo tenta revelar. O primeiro passo para transformar a dor em consciência é ouvi-la sem pressa. Colocar a mão sobre a região afetada, respirar profundamente e perguntar em silêncio: o que queres me mostrar? A resposta não virá em palavras, virá em sensações, memórias, imagens ou emoções. O corpo fala por meio de símbolos e cabe à mente aprender esse idioma. Quando o diálogo se estabelece, a dor perde seu aspecto de ameaça e se torna aliada. O campo responde imediatamente à atenção amorosa. Luz e consciência são os verdadeiros medicamentos. A física do campo mostra que observação e intenção alteram a estrutura vibracional da matéria. Por isso, a simples presença consciente no ponto de dor já modifica o seu estado. O observador é o agente da cura. O corpo não precisa de guerra, precisa de escuta. E quando a escuta é pura, o fluxo energético volta a correr pelos canais sutis, dissolvendo bloqueios.
É como se a luz se lembrasse de como fluir e o corpo se lembrasse de como existir em harmonia. A dor mostra onde a mente se afastou do coração. Toda tensão nasce de uma emoção não aceita, e toda emoção não aceita nasce do medo de sentir. Mas sentir é o que nos liga à vida. Quando o ser se permite sentir completamente, mesmo o desconforto mais intenso torna-se portal. A consciência atravessa a sensação e encontra o espaço de paz que existe atrás dela. Nesse instante, a dor se transforma em expansão. O espelho deixa de distorcer e o reflexo volta a ser luz. A dor é a imagem do campo quando esquecemos de quem somos, e quando lembramos, ela se dissolve naturalmente. Por isso, o corpo glorificado é aquele que aprendeu a refletir a consciência sem resistência. Cada célula vibra em ressonância com o amor que a criou, e nessa harmonia não há mais dor, há apenas percepção. A matéria se torna verbo, e o verbo retorna à luz. Capítulo 7. A transmutação da dor em energia curadora. Toda energia que dói pode ser transformada. A dor é a vibração em estado bruto, ainda não reconhecida pela consciência. Quando o ser desperta para essa verdade, descobre que pode converter sofrimento em poder vital. A energia que antes se apresentava como contração pode ser guiada novamente para o fluxo da criação. A dor, quando compreendida, torna-se combustível para a expansão. A ciência começa a confirmar o que os antigos mestres já sabiam. As emoções geram campos eletromagnéticos mensuráveis, e esses campos influenciam diretamente a função celular. A raiva, o medo e a culpa reduzem a coerência cardíaca, enquanto o amor e a gratidão a aumentam. Quando há coerência, o corpo entra em sinfonia e a dor perde sustentação. Mas quando a emoção densa é reprimida, ela se acumula como carga estática no sistema nervoso. Esse acúmulo gera ruído, e o ruído se manifesta como dor física ou mental. Transmutar é transformar sem negar. É olhar para a dor com presença e permitir que ela se mova. A energia presa quer apenas voltar ao fluxo, mas o medo humano cria muros dentro do próprio campo. Quando a mente se abre, esses muros caem e a energia se converte em luz. É o mesmo princípio da alquimia espiritual, onde o chumbo denso das emoções se transforma em ouro vibracional. Não há magia, há coerência. O segredo está em não resistir. Cada vez que resistimos à dor, reforçamos a frequência do bloqueio. A resistência cria atrito, e o atrito gera mais calor e mais dor. Mas quando o ser relaxa dentro da experiência, o campo começa a reorganizar-se. O corpo entende que pode soltar, que já não há perigo, e então as moléculas voltam a vibrar em harmonia. Essa entrega é o ato mais poderoso de cura. É a fé vibracional de que tudo está se realinhando na luz. A prática da transmutação pode começar pela respiração consciente. Inspirar luz, expirar sombra, não como metáfora, mas como percepção real. Ao inspirar, o oxigênio carrega elétrons e fótons que iluminam as células. Ao expirar, o corpo libera resíduos energéticos acumulados. Esse ciclo cria movimento e impede a estagnação que causa dor. É um processo de purificação constante, e quanto mais contínuo, mais o corpo se mantém em coerência. A mente deve participar como observadora e não como controladora. Quando ela tenta dominar o processo, o fluxo se quebra, mas quando ela se torna testemunha amorosa, o campo ganha liberdade para se reconfigurar. A dor começa a se mover, primeiro como calor, depois como formigamento, até que se dissolva em leveza. Esse é o momento da transmutação, quando o corpo inteiro reconhece que não há mais separação entre sentir e curar. A dor é a densidade da luz
querendo voltar à sua natureza original. Quando o ser compreende isso, passa a acolher a dor como um presente. A cada vez que ela surge, traz consigo a oportunidade de elevar a vibração. O sofrimento deixa de ser um obstáculo e torna-se um rito de passagem. A alma que aprende a transformar dor em energia curadora alcança níveis de sensibilidade que antes pareciam impossíveis. Ela percebe o campo com mais clareza, sente o fluxo vital em cada respiração e começa a irradiar paz. Essa é a verdadeira alquimia do corpo glorificado. Não eliminar a dor, mas convertê-la em consciência. Não fugir do desconforto, mas atravessá-lo até encontrar o núcleo luminoso que o sustenta. Porque toda dor, em última instância, é o amor se lembrando de si mesmo. E quando essa lembrança acontece, o corpo vibra em estado de graça e a luz volta a circular sem resistência. O que antes era dor, agora é força. O que antes era sombra, agora é presença. Capítulo 8. A dor como resposta do campo ao desequilíbrio emocional. A dor não é um acidente biológico, é um reflexo direto da forma como nos relacionamos com o campo emocional. O corpo é o espelho mais fiel do que sentimos e cada sensação dolorosa é a tradução física de uma emoção que não encontrou passagem. Quando uma emoção é reprimida, o fluxo energético que deveria percorrer livremente o sistema se acumula e cria pressão vibracional. Essa pressão é sentida como dor. A emoção é energia em movimento e a dor é o resultado quando essa energia fica aprisionada. A psicofisiologia moderna confirma que sentimentos não expressos alteram a química interna. O medo prolongado eleva o cortisol. A raiva estagna o fígado. A tristeza congestiona o pulmão e o coração. Essas reações são mais do que processos fisiológicos. São manifestações do campo tentando liberar a emoção estagnada. A dor surge como aviso, não como castigo. Ela informa que a emoção precisa ser sentida, reconhecida e finalmente transmutada. Enquanto o ser foge de sentir, o corpo intensifica os sinais. O campo não silencia até que o equilíbrio seja restaurado. Em cada emoção há uma frequência específica. O amor vibra em ondas suaves e expansivas. O medo vibra em ondas curtas e densas. Quando o campo humano é invadido por vibrações densas, o fluxo de luz se contrai. Essa contração reduz a amplitude das ondas eletromagnéticas que circulam pelo sistema nervoso. O corpo então percebe essa redução como dor. Em termos energéticos, a dor é a ausência momentânea da fluidez do amor. Por isso, todo o processo de cura verdadeira é um retorno à vibração amorosa. A dor é também um mecanismo de correção. Ela surge para proteger o corpo de uma ruptura mais profunda. Ao forçar o ser a parar, ela impede que o desalinhamento continue. É como um semáforo vibracional indicando que algo precisa ser revisto antes que se agrave. O erro da mente moderna foi considerar a dor um inimigo e não uma aliada. O corpo não quer punição, quer equilíbrio. E quando a consciência entende isso, a dor começa a mudar de natureza. Ao observar a dor emocional com presença, o campo reage. A simples atenção amorosa ativa redes neuronais diferentes das que sustentam o sofrimento. A compaixão desativa o circuito do medo e ativa o circuito da cura. Isso não é crença, é neurociência. A ocitocina, a serotonina e a dopamina são moduladas pelo estado de consciência. Quando o ser se abre à aceitação, o corpo libera substâncias que dissolvem a tensão. A dor se torna mensagem cumprida e desaparece. A autoconsciência é o antídoto para o sofrimento.
Não há dor que resista à presença plena. Quando o ser deixa de lutar e passa a ouvir, o campo reorganiza o fluxo energético e o sistema volta à coerência. A respiração é novamente a ponte. Cada inspiração traz clareza e cada expiração leva embora a densidade. É o movimento de purificação natural da biologia quando a mente já não interfere. A dor, antes vista como inimiga, torna-se um lembrete de que a emoção quer voltar a ser energia pura. As tradições antigas chamavam isso de purificação pelo sentir. Quando o humano sente completamente o que o campo apresenta, sem resistência, ele dissolve os núcleos de dor emocional que carregava por vidas. O corpo se torna mais leve, mais luminoso, mais presente. Não há mais necessidade de fugir da dor, porque ela agora é reconhecida como linguagem do espírito. O sofrimento cessa não porque tudo se tornou fácil, mas porque tudo passou a ser compreendido. O corpo glorificado não é o corpo sem emoção, é o corpo que sente tudo sem distorção. A dor ainda aparece, mas apenas como sinal de reajuste. Ela vem suave, fala claro e vai embora quando ouvida. A consciência elevada já não precisa do grito do corpo para perceber o desalinhamento, pois a escuta interior se tornou contínua. A dor deixa de ser sombra e se transforma em luz orientadora, lembrando o ser de que até no desconforto o amor continua pulsando. Capítulo 9. O humano como espelho do universo em dor. A dor humana é uma miniatura do desequilíbrio cósmico. Cada célula que sofre é uma galáxia tentando reencontrar o eixo da criação. O ser humano, feito à imagem vibracional do universo, carrega dentro de si os mesmos princípios de harmonia e expansão. Quando o corpo se desalinha, ele está refletindo, em escala íntima, o mesmo processo que ocorre nas estrelas, quando perdem estabilidade e começam a colapsar. A dor é o colapso da luz dentro do corpo, um colapso que pede restauração. O universo, no entanto, sempre tende ao equilíbrio. Toda explosão de energia é seguida de uma reorganização, e o mesmo acontece dentro do humano. Quando há dor, há também uma inteligência atuando para reequilibrar o campo. O sofrimento é a resistência a esse processo natural. Quando a mente luta contra o que o corpo tenta corrigir, cria-se um ruído vibracional que prolonga a tensão. Mas quando o ser confia e se entrega à própria regeneração, o campo volta a pulsar em harmonia com o universo. A astrofísica fala em campos de coerência, regiões onde as forças opostas se equilibram em perfeita simetria. O corpo glorificado é a expressão viva dessa simetria. Em seu estado original, ele vibra em completa coerência com o campo universal. Quando o humano vive em desarmonia com o amor, rompe essa simetria e gera ondas de dor que reverberam por todo o sistema. Essas ondas não são castigo, são ecos do desequilíbrio, retornando à fonte para serem corrigidos. O corpo, portanto, é uma tradução local da harmonia cósmica. Cada átomo dentro de nós obedece às mesmas leis que regem as estrelas. Quando uma emoção densa perturba esse delicado equilíbrio, a luz interna vacila e o corpo sente a fricção entre o que é e o que precisa voltar a ser. A dor é esse atrito, o ponto onde a criação tenta lembrar o humano de que ele é parte do todo, e quanto mais o ser reconhece essa unidade, mais rapidamente a dor cumpre sua função e se dissolve. A dor coletiva da humanidade também é reflexo desse mesmo princípio. Os povos sofrem porque o campo coletivo está desalinhado. Guerras, doenças e crises emocionais globais são sintomas de uma única ferida vibracional, a perda da consciência de unidade.
O sofrimento do mundo é o espelho ampliado do sofrimento individual, e a cura planetária começa no instante em que cada ser decide curar sua própria frequência. Quando um humano alcança coerência, sua luz irradia para o campo e ajuda a restaurar a harmonia do todo. O corpo glorificado, ao compreender isso, não tenta mais eliminar a dor, mas harmonizar. Ele entende que a dor é o mesmo universo tentando se reorganizar através do corpo. Cada pulsação, cada lágrima, cada desconforto físico é o cosmos ajustando-se em escala microscópica. A consciência desperta percebe que, por trás da sensação de dor, há uma dança de energia voltando à ordem original. O sofrimento se transforma, então, em reverência. O ser não luta mais contra o universo. Ele o escuta em silêncio. Quando a dor é aceita com amor, o campo se expande. A vibração aumenta e o corpo começa a emitir mais luz. A biofotônica mostra que durante estados de paz e meditação profunda, o corpo humano emite mais fótons coerentes. Essa emissão é literalmente um sinal de cura. É o universo confirmando que o realinhamento foi feito. Cada vez que um ser humano escolhe a serenidade no meio da dor, uma parte do cosmos se equilibra. Assim, o humano não é apenas alguém que sente dor, mas alguém que cura o universo ao senti-la com consciência. Cada respiração compassiva é uma onda de correção que se espalha pelo campo universal. A dor, quando atravessada em amor, deixa de ser individual e torna-se oração. É o verbo do corpo unindo-se ao verbo das estrelas. E nesse encontro, o universo reconhece em nós o mesmo propósito que pulsa em cada átomo: restaurar a coerência entre a luz e a matéria. Capítulo 10. O retorno à unidade através da dor. A dor é a ponte final entre a separação e a totalidade. É o ponto onde o humano, cansado de lutar contra o fluxo, entrega-se à verdade mais simples: tudo que dói é parte do caminho de volta. A dor nos leva de volta à origem, porque nos obriga a parar. A pausa que ela impõe não é castigo, é convite. Quando o corpo se cala, o espírito fala, e nesse instante o retorno começa. Toda alma que encarna na matéria traz a semente da unidade, mas também a ilusão da separação. É essa ilusão que cria o sofrimento. A dor é a lembrança vibracional de que nos afastamos do centro quando ela aparece. É o campo nos chamando de volta, como um mar que puxa a onda para dentro de si. A resistência é o que causa o sofrimento prolongado, porque o campo não desiste de restaurar o equilíbrio. A dor é insistente porque o amor é insistente. Na fase final da transmutação, o ser percebe que a dor e a luz são expressões da mesma força. O fogo que destrói é o mesmo que purifica. A diferença está na consciência que o atravessa. Quando a mente resiste, o fogo queima, mas quando a alma aceita, o fogo ilumina. A dor, vista com olhos de unidade, não é mais o oposto da paz, é o caminho que conduz a ela. É o pulso do Criador ajustando a vibração do que ainda não compreende o amor em si mesmo. O corpo glorificado é o corpo que aprendeu a dançar com a dor sem se ferir. Ele sente o desconforto surgir como uma onda, percebe seu propósito e a deixa passar. Nada é reprimido, nada é prolongado. A dor vem, entrega sua mensagem e se dissolve no instante seguinte. Esse é o estado de transparência vibracional. Nada fica preso, tudo se move, tudo volta a ser fluxo. Os mestres antigos chamavam esse estado de graça do fogo. Significa viver sem resistência ao aprendizado da vida. A dor não é mais vista como inimiga, mas como lembrança de que ainda há energia precisando ser amada. O sofrimento cessa porque já não há divisão entre o que o ser aceita e o que rejeita.
A aceitação absoluta cria coerência total, e a coerência dissolve a dor em pura vibração. Nesse ponto, o corpo se torna templo de luz e a mente repousa em silêncio. A ciência começa a tocar esse mistério quando observa o corpo em estados de coerência cardíaca. O coração, ao entrar em harmonia com a respiração e com o cérebro, cria uma onda que se espalha por todo o campo energético. Essa onda não apenas equilibra o sistema nervoso, mas altera o ambiente ao redor. É uma emissão real de ordem vibracional. Por isso, quando um ser alcança paz interior, sua presença cura. A dor que antes o aprisionava torna-se ponte de compaixão. A unidade não é um lugar, é um estado de vibração. E a dor é uma das chaves mais puras para alcançá-la, porque obriga o ego a render-se ao todo. Aquele que atravessa sua dor com lucidez descobre o amor em sua forma mais elevada. Não o amor romântico, nem o amor condicional, mas o amor que é força de coesão universal. A dor ensina esse amor porque rasga o véu da separação. Depois de atravessá-la, nada mais pode ser chamado de inimigo. No corpo glorificado, o ser sente o campo inteiro vibrando dentro de si. Não há dentro nem fora, há apenas frequência. A dor torna-se memória e a memória se transforma em sabedoria. O que um dia queimou agora ilumina, o que um dia pesou agora sustenta. O humano retorna à luz e reconhece que nunca havia saído dela. A dor era apenas o caminho de volta à casa, e nessa casa feita de silêncio, tudo vibra em paz. Tudo pulsa em amor. Tudo é um. A libertação vibracional da dor, chegar ao ponto em que a dor deixa de ser sofrimento, é alcançar uma das mais altas frequências de consciência que um ser humano pode experienciar. Neste estado, o corpo não é mais campo de resistência, mas canal de revelação. A dor, que antes parecia inimiga, é compreendida como vibração que retorna à sua fonte. Ela cumpre seu papel e se dissolve, e o ser que atravessou essa travessia torna-se radiante, inteiro, transparente ao fluxo da criação. A dor física, emocional ou espiritual sempre teve um propósito oculto, e esse propósito é o despertar. Quando compreendemos que nada acontece fora do campo, percebemos que cada sinal do corpo é parte do processo de lapidação da alma. A dor é a pressão da luz sobre a densidade, o empurrão amoroso que o universo aplica sobre o que ainda não vibra em harmonia. Ela não nos castiga, nos revela, e quanto mais rapidamente aceitamos essa revelação, mais rápido o campo se reorganiza e a dor perde sua função. No corpo glorificado, o humano vive em estado de escuta constante. Ele não espera adoecer para se alinhar, nem precisa sofrer para se lembrar da luz. A cada emoção que surge, ele a reconhece, a respira e a libera. O corpo responde imediatamente à consciência, ajustando-se ao fluxo da vida. Nesse estado, a dor não encontra mais resistência, porque o amor ocupa todos os espaços. O sofrimento cessa, e o corpo vibra como um cristal, emitindo luz coerente para todas as direções. A humanidade ainda vive a fase da anestesia. Diante da dor, prefere calar, fugir ou entorpecer-se. Mas nenhum remédio substitui a verdade. A anestesia apenas posterga o despertar. O verdadeiro alívio vem quando olhamos para dentro e dizemos com coragem: eu escuto o que meu corpo quer dizer. Nesse instante, o campo se abre e o fluxo da vida começa a curar o que estava preso. A energia volta a circular e o que antes doía se transforma em compaixão. Quando compreendemos a dor, também aprendemos a olhar o outro com mais amor. O julgamento se dissolve porque percebemos que todos estão no mesmo caminho, atravessando suas dores para recordar quem são. A empatia é o estado natural de quem já transmutou o próprio sofrimento. A compaixão
É o perfume do corpo glorificado, e onde ela está, não há mais separação. A dor deixa de ser fronteira e passa a ser linguagem de comunhão. O universo fala através de cada corpo, e cada corpo, quando desperto, fala de volta com o universo. Há uma beleza silenciosa na dor compreendida. Ela abre espaços dentro do ser, espaços onde o amor pode florescer. Sem dor, talvez nunca tivéssemos aprendido a escutar. A alma amadurece quando aceita o movimento do fogo purificador, aquele que queima a ilusão e deixa apenas a essência. No fim, toda dor é caminho de retorno, toda lágrima é semente de luz. O corpo que aprende a sentir sem medo converte-se em portal de cura para os outros. A frequência da dor é apenas uma das notas da grande sinfonia do campo. Quando aprendemos a tocá-la com consciência, ela se transforma em música. Por isso, este episódio encerra lembrando que a dor não é inimiga, é passagem. E cada ser humano que atravessa a dor com amor ajuda a elevar a vibração de toda a humanidade. Não existe dor solitária, existe campo compartilhado. Cada cura individual é uma cura do todo. O corpo glorificado é a prova viva de que a luz sempre vence, porque a luz é o que sempre fomos. Que esta consciência alcance todos os que ainda sofrem e que cada um descubra em si a verdade mais simples e mais libertadora. Não há dor maior do que a ausência de amor e não há cura mais imediata do que o seu retorno. O holograma histórico vive do apoio consciente daqueles que reconhecem a missão. Apoia enviando tua luz através do PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Compartilha esta verdade com os jovens, com os que ainda não aprenderam a escutar o próprio corpo, com os que acreditam que sentir é fraqueza. Mostra a eles que sentir é a maior força da criação e que o corpo é o altar onde o amor se revela. Se este episódio tocou o teu coração, ajuda-nos a manter viva esta obra de despertar e partilha. Corpo glorificado.